Aleluia, 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 aleluia. O Senhor me mandou as notícias anunciar ao pobre arriscado cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus viu um homem chamado Mateus. Amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia, em Avanhandava, você, meu irmão e minha irmã, que através da Rádio Liberdade FM celebra conosco esta Eucaristia, que através do nosso canal no YouTube medita a Palavra de Deus com a gente, nós celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum e, sendo o primeiro domingo do mês, a nossa paróquia reza de modo muito especial, pedindo ao coração de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora e São José, a graça das vocações. E hoje convém rezar ainda mais pelas vocações, uma vez que o Evangelho nos fala do Cristo que passando chama. E chamando Mateus, chama também cada um de nós para uma vocação específica. Não importa qual é o chamado que Deus lhe faz, importa que a gente responda com generosidade. Com Deus, meia resposta não vale. Com Deus, não se regateia. Quem não deu tudo, também não deu nada. Deus aceita uma vida em cacos, mas Ele não aceita apenas cacos de uma vida inteira. Na escola de Nossa Senhora, na escola de São José, nós somos chamados a nos dar por inteiro a Deus. Ele que na cruz e na Eucaristia se dá por inteiro também a nós. Por isso, que o coração de Jesus conceda a graça de que a nossa paróquia, que já ofereceu tantas vocações para a vida da igreja, continue oferecendo homens e mulheres que digam esse sim generoso a esse Deus amoroso que tanto nos chama.
Quero, pois, misericórdia e não sacrifício. Nós estamos vivendo esse mês de junho, que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E hoje o Evangelho nos convida a olhar Jesus um pouquinho para cima do coração. Nós que falamos tanto das mãos de Cristo que tocam, nós que falamos tanto do coração de Jesus que ama, hoje o Evangelho nos convida a olhar para o olhar de Jesus. Diz o Evangelho que nós ouvimos, que Jesus passando, viu um homem chamado Mateus. Quem é esse Mateus? Esse Mateus, apóstolo e evangelista, e nós temos a graça aqui de na paróquia ter uma capela dedicada a ele, onde os homens do Terço dos Homens rezam semanalmente o rosário. Esse Mateus, que foi feito por Jesus, apóstolo e evangelista, este Mateus era duplamente mal visto. Ele era judeu, mas trabalhava para o Império Romano. Os romanos olhavam para ele como gente que valesse menos, como se fosse de uma raça inferior. Os judeus, por sua vez, o viam como traidor, porque trabalhava para o império inimigo. Resumindo a vida de São Mateus, não havia quem olhasse para ele com bons olhos. Pelo seu povo, rejeitado. Pelos romanos, desprezado. Quantas vezes que nós também na nossa vida sentimos o peso do olhar que nos condena? Todos nós já entramos em um lugar, e infelizmente até dentro da igreja, nós entramos num lugar e parece que as pessoas nos medem de cima embaixo, do coco da cabeça até a cor do sapato que a gente tem no pé. Quantas vezes que nós sentimos pesar sobre nós esse olhar do julgamento dos outros, o olhar do desprezo de alguém. Quantas vezes? E o pior, quantas vezes que nós, que sofremos com o peso do olhar ruim, ao olharmos para os outros fazemos a mesma coisa. Quantas vezes que o nosso olhar também mediu as pessoas, julgou, condenou, porque nós criamos a ilusão de que nós somos mais perfeitos que os outros. Padre Zezinho tem uma canção que ele diz: quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito, quase sempre vê nos outros um pecado e um defeito. Já Santa Teresa de Calcutá dizia: quem passa a vida julgando os outros, nunca encontrará tempo para amar. São Mateus, acostumado a ver tantos olhares ruins para ele, um belo de um dia se encontra com um olhar totalmente diferente. O olhar daquele carpinteiro de Nazaré, filho de Maria, que falava coisas tão bonitas. E olha, São Mateus não conhecia Jesus. O primeiro encontro, a gente poderia dizer, amor à primeira vista, foi justamente nesse Evangelho, quando Jesus passa e encontra São Mateus ali, sentado na sua vida cotidiana. Não encontra São Mateus numa festa, não encontra São Mateus no templo, encontra São Mateus na mesa, do duplo desprezo. E aquele pregador vindo de Nazaré, Jesus, olha para Mateus. E aquele olhar foi tão forte na vida de São Mateus, que não precisou que Jesus fizesse um sermão, não precisou que Jesus fizesse uma pregação, bastou que Jesus olhasse. E olhando, disse apenas: vem comigo.
E o Evangelho diz que São Mateus imediatamente levantou e foi. Ele não pergunta para onde vamos, o que será de nós, eu estou abandonando a mesa do meu trabalho, de onde vai vir o meu pão, a minha segurança humana. Diante do olhar de Jesus, São Mateus simplesmente releva toda a sua vida. Diante do olhar de Jesus, São Mateus não volta atrás. Diante do olhar de Jesus, São Mateus não faz pergunta. Diante do olhar de Jesus, São Mateus se sente atraído. E quem se sente atraído, amado, tocado pelo olhar de Jesus, não guarda apenas para si a graça desse encontro. O que faz São Mateus, depois de encontrar-se com o olhar de Jesus? Marca uma janta na casa dele. E quem é que ele chama para esta janta na casa dele? Gente mal vista como ele. Será que São Mateus não disse para aquelas pessoas: vou apresentar a vocês um homem que olha diferente, e assim como ele olhou para mim, eu queria que ele olhasse para vocês. Jesus senta à mesa com os pecadores, como está fazendo hoje. O Cristo Jesus põe a mesa para esse bando de pecadores que somos vocês e eu, e ele não põe ninguém para fora. Ele nos acolhe, ele nos chama, ele nos deseja, como médico divino, disposto a curar cada um dos enfermos, o santo no meio dos pecadores. E por que ele precisa comer com os pecadores? Para o pensamento judeu, sentar à mesa para comer com alguém significa se alimentar daquilo que a pessoa é. Por isso que os judeus mais puros nunca se sentariam à mesa com um pecador, porque seria partilhar daquele pecado. Jesus sabe quem ele é Deus. Então ele se senta à mesa. Ele não tem medo de assumir a miséria do pecador, porque ele sabe que apenas assumindo a miséria do pecador, o pecador poderá assumir a sua misericórdia. E isso acontecerá com vocês e comigo daqui a pouco, quando nós recebermos esse Cristo que chamou Mateus, que olhou Mateus, que sentou à mesa com os pecadores. Esse mesmo Cristo é o Cristo que vocês e eu comungamos em cada missa. E ao comungarmos o Cristo, ao comungarmos a sua santidade, Cristo comunga a nossa incapacidade. Ao comungarmos a saúde de Cristo, ele comunga a nossa doença. Ao comungarmos a misericórdia de Cristo, ele comunga a nossa miséria. Cristo não muda, diz o autor da carta aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então o mesmo Jesus, com o mesmo olhar que olhou para São Mateus, é o Jesus que está aqui hoje. Mas padre, por que é que a minha vida então não muda como mudou a de São Mateus? Cristo olha sempre. Mas eu pergunto a vocês e também me pergunto: quantas vezes que nós desviamos o olhar de Jesus? O mesmo Jesus que olhou para Mateus, também olhou para São Pedro, diz o Evangelho, por 2 vezes. A primeira, quando Jesus, caminhando sobre as águas, diz para os apóstolos: não tenham medo, sou eu. São Pedro põe Jesus à prova e diz: se é o Senhor, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E São Pedro começa bem, ele vai andando sobre a água, e enquanto ele vai caminhando,
olhando para Jesus, tudo vai bem. Mas diz o Evangelho, bateu o vento e São Pedro olhou para baixo. Quando ele olha para si próprio, ele afunda, e afunda porque desviou o olhar do olhar de Jesus. Quando São Pedro nega Cristo Jesus por 3 vezes, diz o evangelista São Lucas, que quando São Pedro diz pela 3ª vez, eu juro que eu não conheço este homem, naquela hora, São Pedro vê Jesus passando acorrentado, e o olhar de Jesus cruza o olhar de Pedro, e Pedro chora e se converte. É esse mesmo olhar de Cristo que Ele deseja lançar sobre mim, vocês, hoje e em cada Santa Missa. E não tenhamos dúvida, São João da Cruz, doutor da Igreja, dirá: quando Deus nos olha, Ele nos olha para nos amar e nos conceder favores. Ele nos ama, mesmo sabendo que o nosso amor por Ele é tão fraco. Olha a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Oséias. Efraim, e nesse nome Efraim a gente pode colocar o nosso nome? Pode não, deve. Ele diz, eu sei que o teu amor por mim é igual uma fumaça, não dura nada. O seu amor por mim é como uma neblina. A neblina, de manhã cedo, está grossa. Basta que saia o sol, desaparece tudo. Deus sabe que o teu amor por Ele, que o meu amor por Ele, é fraco igual uma neblina. E sabe o que Deus diz? Não estou nem aí. Não me importa a fraqueza do teu amor. Importa que o meu amor por você não muda. Porque nós mudamos, Deus não muda. Ele permanece o mesmo. E quando Deus ama, Ele não volta atrás. Mas Padre, o Senhor diz isso, mas se o Senhor soubesse o trambolho que está a minha vida, a pergunta que eu faço e que a palavra de Deus faz é: você crê que o olhar de Jesus pode transformar você? Olha o exemplo de fé do pai Abraão na segunda leitura. Mesmo sendo velho, com o corpo já carcomido, quando Deus promete a ele, eu lhe darei um filho, Abraão crê. E São Paulo ainda diz, esperando contra toda a humana esperança, Abraão acreditou, deu glória a Deus e o Isaac apareceu. Crer no amor de Deus, esse amor que converte, que transforma a vida, que cura as feridas do corpo e da alma, e nos convida hoje a um passo além. Dirá Jesus, eu quero misericórdia e não sacrifício. E eu percebo que quando vocês ouvem isso, vocês fazem uma cara de alívio, né? E diz assim, nossa, com Jesus ficou mais fácil. Não ficou. Jesus não costuma facilitar as coisas. Ele põe de um jeito para cativar, mas Jesus é bem mais exigente. O que é um sacrifício? Sacrifício é aquilo que é fora de mim. No Antigo Testamento, o sacrifício era pegar um animal e sacrificar, matar em honra de Deus. Quem vai perder a vida é o bicho, não é quem está matando. Hoje o nosso sacrifício, é tirar um bife na quaresma, é não comer tal coisa na sexta-feira, é deixar de fazer alguma coisa, é tudo de fora. Misericórdia significa matar o teu próprio eu, que grita dentro de você, o teu ego ferido. E quem já teve a graça de perdoar alguém, sabe do que eu estou falando.
Para você perdoar alguém, você precisa sacrificar no altar do coração o teu ego, que clama por vingança, por devolver na mesma moeda. E aí você, no altar de Deus, imola, sacrifica o teu próprio ego, misericórdia. E aí você olha para o outro e diz: você não me deve mais nada. Como Cristo me perdoou, eu também perdoo você. Percebem? Viver a misericórdia é muito mais desafiador do que o sacrifício. Viver a misericórdia é imitar Jesus, que para nos salvar do mal e da morte, não mandou que um apóstolo morresse na cruz. Foi ele que no alto da cruz carregou sobre si as nossas enfermidades e pecados, e imolando-se a si mesmo, nos deu o remédio da misericórdia divina. Esse Cristo, que não negou por você nem sequer uma gota do sangue dele, também não vai negar para você um olhar de misericórdia. A única coisa que eu peço nessa missa, não desvie o seu olhar do olhar de Jesus. Não é à toa que na reforma dessa igreja matriz eu bati o pé para tirar essa cruz imensa que ficava escondida lá no fundo e deixá-la suspensa em cima do altar, para que nós ficássemos a missa inteira olhando o quanto Deus nos ama. Que esse amor toque a dureza do nosso coração, e que o mesmo olhar que converteu Mateus, converteu Pedro, possa converter vocês e eu. E nós, ao experimentarmos a graça desse olhar, que a gente convide outros para também se encontrarem com o olhar daquele que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. E que Maria, ela que tanto olha para Jesus e para nós, que ela nos alcance a graça de nunca, jamais desviarmos o nosso olhar do olhar de Cristo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje